Você tem um notebook, ele estragou e você está na dúvida se é mais viável consertar ou comprar um novo, esse vídeo é para você, fica comigo. Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área aqui do Notebook do Zero e hoje eu vim falar com você a respeito de manutenção de notebooks. Se é viável eu fazer o conserto do meu notebook quando estraga ou comprar um novo. Mas porém, para responder essa pergunta com clareza, a gente precisa conversar um pouco antes e entender alguns pontos muito importantes para a gente levar em conta a viabilidade de se fazer um reparo ou até mesmo um upgrade, quando possível, e o fato de comprar um notebook novo. E nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre isso e eu vou te ajudar a levantar essas questões aí para você fazer a sua análise e tomar a sua decisão de uma forma correta. Então, vamos nessa? Bom, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte, o meu notebook, quando eu tenho ele me atende toda a minha expectativa? Eu consigo usar ele tranquilamente? Eu consigo fazer todas as tarefas que eu preciso desenvolver? Porque às vezes a pessoa, o que você tem que levar em conta? Tem usuário que tem um notebook mais básico e ele faz uso ali de uma ferramenta de texto, um Word, um PowerPoint, um Excel, mas na maioria das vezes usa também para ver e-mails, para navegar no YouTube, para assistir alguma videoaula, tá fazendo algum curso. Então a maioria dos usuários não necessita, de uma máquina que tenha uma performance maior. Porque o que se entende? Pô, se eu tenho uma máquina que atende às minhas demandas, que ela tem um baixo processamento, entre aspas, ela é uma máquina mais básica, porém eu consigo fazer tudo o que eu quero sem tantos travamentos, ela é uma máquina que me atende. Então esse é um primeiro ponto. O que ocorre? Nesse primeiro ponto, eu entendendo, o que eu preciso, se ela me atende ou não a minha necessidade, eu tenho que vir para uma segunda pergunta. Essa máquina tem quanto tempo de vida útil e qual que é a configuração dela? Então vamos lá. Meu notebook tem 3 anos, 4 anos, mas é um processador lá, Core i3, tem boa capacidade de memória, 4 GB, tem um HD aí de 1 TB ou já vem com SSD. Ou o que acontece muito hoje em dia comum, eu ver pessoas que já fizeram upgrades no seu notebook. Eu fui lá, troquei o HD mecânico e coloquei o SSD. Isso até em máquinas mais básicas, em processadores mais básicos, ele dá um excelente desempenho. Então eu já melhorei a minha máquina, já fiz um upgrade. Então isso aí já é um ponto-chave. Se você não fez e a sua máquina deu problema, já é interessante pensar na questão do upgrade que a gente vai abordar aqui logo mais. Nesse ponto que eu estou falando da idade do equipamento, eu vou entender quanto tempo de uso eu tenho com essa máquina. Então vamos supor, eu tenho esse notebook que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Acontece em casa aqui de chegar notebook com 10 anos de uso, 12 anos. Aí você pode até perguntar assim, levantar a seguinte pergunta. Pô, mas 10 anos de uso, será que essa máquina ainda é usual? Será que a configuração dela ainda atende os requisitos de navegação da internet hoje em dia? E eu posso te afirmar claramente, sim, atendem muito bem. Tem processadores, apesar de serem mais antigos, de terem seus 10, 12 anos de uso, mas que entregam uma performance muito boa para as aplicações mais básicas, que é o que a maioria dos usuários faz hoje em dia. Então, 2 pontos principais, que eu considero principais, é esse de entender se esse equipamento ele atende às suas necessidades de configuração e há quanto tempo você está com ele. Um terceiro ponto que eu vou levantar aqui com você é quando eu pego um equipamento e eu entendo que a durabilidade dele, esse tempo de vida útil dele, é bom. Então a máquina que hoje, que fica 3, 4 anos na minha mão, é uma máquina que com certeza tem muito potencial. Por que eu quero que você entenda isso muito claro e não despreze um equipamento que tem um período de vida maior do que um novo, digamos que 1 ano, 2 anos. Máquinas acima de 4 anos, 5 anos. Esses equipamentos, quanto passam dessa idade, se provam resistentes ao tempo. Um motivo principal disso é relevante a gente levantar a qualidade dos componentes, tá? Isso aí é um fator primordial. Por quê? As máquinas mais antigas, a fabricação, a construção dos componentes é mais robusta. Ou seja, aquele mesmo componente que hoje em dia é bem pequenininho, que a tecnologia vai reduzindo os componentes, vai utilizando-se da nanotecnologia, o que acontece? O componente vai ficando bem pequenininho e tendenciosamente
ele tende a ter uma vida útil menor, apesar de ocupar menos espaço, porque o que em teoria se pensa é notebooks ultra finos, notebooks muito potentes, num encapsulamento menor. Então nada de notebook grossão igual era antes. Mas isso tem o ponto da durabilidade, porque equipamentos nesse padrão, tendenciosamente, duram muito menos que essas fabricações mais antigas que eram mais robustas. Por quê? O componente mais antigo, ele tem uma vida útil maior, obviamente, porque ele é mais suscetível ao calor. Então ele suporta mais calor. Então ele consegue trabalhar por muito mais tempo que um equipamento desses mais modernos, onde que o componente, o encapsulamento é bem menor. Então tem que levar em consideração a construção, a fabricação desse equipamento que eu estou pensando em reparar. Então, se o seu notebook tem mais de 4, 5 anos e atende bem às suas necessidades de uso, às vezes ele dá uma travadinha aqui, outra ali, mas ele te permite ainda a possibilidade de fazer um upgrade nele, aí que você tem que pensar muito nisso, nesse ponto, tá? Então, vamos reprisar aqui. Ponto 1, eu entendo a minha necessidade de uso, se esse notebook que eu estou querendo reparar é viável ou não para mim. Ponto número 2, se esse notebook que eu estou querendo fazer o reparo, ele tem o tempo de vida útil dele, a configuração dele, né? Configuração que é se o processador me atende, é um bom processador, tem uma boa quantidade de memória. E terceiro ponto, a idade, que eu vou ver aqui a construção dele, eu vou ver a durabilidade dele, bem como também eu já posso entender se eu já fiz upgrades nele ou não, tá? Então esses são os 3 primeiros pontos que eu vou levantar aqui. No quarto ponto, eu tenho que analisar o seguinte, se a minha máquina me atende às minhas necessidades, mas às vezes ela dá um travamento ou outro, ela permite que eu reparando-a, eu faça um upgrade nela, eu dê uma melhorada, eu coloque mais memória, eu coloque um SSD no lugar de um HD, ela vai me entregar mais performance. Se você tem essa possibilidade, é um outro ponto que tem que ser já anotado aí, tá? Vai anotando aí, pega um caderninho, uma folha, uma caneta e anota esses pontos para você avaliar se vale a pena realmente reparar seu notebook ou não. E um outro ponto que eu vou levantar aqui para você, que é a questão da assistência técnica, né? Que é o quarto ponto, que é onde que você envia o seu equipamento para uma assistência técnica avaliar no caso de um problema mais grave. Ah, minha máquina parou de ligar, tá reiniciando, tá com algum tipo de problema. Porque o que acontece? Tem notebooks, tá? Depender da marca e o modelo, tem notebooks que tem alguns problemas que são crônicos. Então, exemplo, notebook, vou colocar assim porque são os mais vendidos, tá? E os mais comuns nessa atualidade que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Por exemplo, da linha da Lenovo, eu tenho lá S145, depois veio a versão 3i. São notebooks muito bons, muito vendidos, tem um preço acessível no mercado, porém tem alguns problemas crônicos. Problema no teclado. A tela fica esverdeada, fica rosa, daí apresenta esse tipo de problema. Uma outra questão que eu tenho que levantar também com relação a essa questão dos problemas crônicos. Tem como eu saber identificar isso quando eu vou comprar um equipamento? Normalmente não, tá? Porque tem poucas informações ainda desse equipamento no mercado. Mas se você for fazer uma análise mais técnica e dar uma pesquisada, olhar para trás, você vai ver que as versões anteriores desse equipamento quais problemas apresentaram. E muito provável as novas versões vão apresentar isso. São problemas que são comuns, mas não são fatores que podem me implicar em não fazer um reparo desse equipamento. Então, por exemplo, o teclado estragou. Será que eu vou jogar o equipamento fora ou descartar para comprar um outro, sendo que esse equipamento já está comigo lá há 3, 4 anos, me atende bem minhas configurações, ele tem uma durabilidade, a configuração dele é boa, eu tenho a possibilidade de fazer o upgrade nele, por que eu vou descartar esse equipamento? Então a coisa mais lógica é sim eu olhar isso e fazer o reparo dele. Então aí vou levar para assistência dar uma olhada. Aí tem alguns pontos também que são muito importantes da assistência técnica te dar o feedback. Eles olharam sua máquina, é um problema eletrônico, você tem que olhar o custo-benefício. O custo-benefício, eu vou dizer que muitas das vezes para você que ele parece, a primeiro momento, não ser tão interessante. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu tenho uma situação, vou colocar aqui uma situação hipotética. O meu equipamento é um Core i3
Um equipamento mediano, tem 4 GB de memória, mas tem o HD de 1 TB, não tem SSD ainda. Mas eu quero fazer o quê? Ele deu problema na placa, eu levei para assistência. Assistência, sei lá, me cobrou, vamos supor que uma média de um reparo de certa complexidade vai custar entre 400 e 500 reais. Eu vou investir mais um upgrade de um SSD. Como eu troquei o disco, vou ter que fazer uma reinstalação do sistema. Eu tenho a possibilidade de fazer um upgrade de memória. Se a máquina era lenta e me atendia com o HD mecânico, talvez eu não precise nem fazer o upgrade da memória. Posso manter os 4 GB. E no caso eu tenho que ver como vai fazer o reparo, que é interessante já fazer uma revisão. Um serviço desse em média, para ser bem feito, numa assistência que tem nome aí na sua cidade, que é referência, que está acostumado a fazer esse tipo de serviço, eu acredito que você vai gastar mais ou menos aí na média de uns R$ 1.200. Aí você para fazer, né? Vamos fazer lá aquela análise respondendo essas perguntas que eu fiz lá no começo. Primeiro, a configuração dele me atende. Ponto 1, beleza. Então já tem um ponto aqui, positivo. Configuração dele é boa? É relativamente boa porque eu faço? É um Core i3, tem 4 GB de memória, mas tem HD de 1 TB. Uma configuração boa. Tempo de uso que essa máquina está comigo? 4 anos. Então se eu tenho 4 anos, um outro ponto positivo. E o quarto ponto, eu tenho que fazer uma análise do orçamento. Esse orçamento parece ser inviável, quando eu falo aí no equipamento de 4 anos pagar R$ 1.200, mas para consertar e fazer um upgrade, eu posso te falar que não é inviável. Pelo contrário, é muito viável você fazer. Pensa comigo. Se eu não faço esse orçamento e decido partir para a compra de um equipamento novo nesse padrão hoje, já com os upgrades que eu quero fazer, eu vou gastar em torno aí de R$ 3.500, R$ 4.000 para comprar um notebook. Lembrando, tá? Um notebook mais novo. Os mais novos, infelizmente, tá? Eles têm mais potência, porém, eles têm menos tipo de vida útil. É o que a gente chama de obsolescência programada. Máquinas são feitas para durar menos tempo do que antigamente. Então, se eu vou comprar um equipamento novo, ele custa 3.000 e eu tô pagando aí 1.200, eu tô pagando um pouco mais aí de 30%. Eu tô pagando em torno de 35% do valor de mercado de um equipamento novo naquela configuração, lembrando que eu vou ter a garantia desse equipamento novo. Mas aí eu falo o seguinte para você: esse equipamento, reparando ele, a probabilidade de você fazer o uso dele por mais 3 anos, 4 anos, fazendo essa revisão, esse upgrade, é muito maior do que a durabilidade desse notebook novo. Aí você vai ter que ver a proporcionalidade do seu investimento, porque tem máquina de 3, de 4, de 5, de 8.000, de 10.000 reais e assim por diante. Mas no geral, se eu pego um equipamento de médio porte, que seria considerado aí o i3, o i5, 4 GB de memória, de 4 a 8, com SSD ou HD, e eu ia fazer esse investimento aí de até 50% do valor ou um pouco mais, não se torna inviável. Tem reparos aqui, às vezes, de máquina um pouquinho mais antiga que chega a um valor praticamente dele seminovo. Mas aí você fala, pô, se eu comprar um seminovo, não seria mais negócio? Claro que não. Por quê? Você já conhece a sua máquina, você já está 3, 4 anos com ela. A máquina é boa, te atende todas as suas necessidades. É boa de configuração. A máquina já se mostrou que suportou o tranco que você tem agora. Por que não fazer o reparo? Então leve todos esses pontos em questão. Você levando esses pontos em questão, você vai descobrir se o seu orçamento é viável ou não. Agora tem gente que é aquele negócio, né? Eu tenho que contar tanto para novo como para usado a sorte. Se eu fizer um reparo, a probabilidade desse reparo durar 3, 4 anos comigo é muito maior porque a máquina já se mostrou ao longo do caminho uma máquina resistente. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, né? Que eu falei que ia citar aqui agora, já citando. Teve um cliente meu o seguinte, ele deixou a máquina aqui de 6, 7 anos de uso. A máquina estava em intermitente de funcionamento e ele com muita pressa falou, cara, eu vou comprar um novo. Foi lá e comprou um 0 bala na caixa. Chegou aqui, a hora que ele trouxe, falou, veio com o Linux. Ele deixou aqui e falou, cara, formata para mim. Eu nunca fui formatar, a máquina parou de dar vídeo. Não fiz nenhum procedimento. Era uma máquina top que ele comprou, um Acer Nitro da versão nova, um N15, e a máquina simplesmente morreu o funcionamento. Aí eu te faço a pergunta,
ele deu sorte com essa máquina? Claro que não deu sorte. Pode acontecer de um novo dar problema assim, como usado. E no caso a gente fez o reparo dessa máquina usada dele e a máquina dele funcionou perfeitamente. Foram até 2 casos parecidos, tá? Mas o outro, a máquina do cliente não teve reparo, mas foi a mesma situação. Por quê? Ele é uma máquina relativamente nova, tá dando muito problema no mercado e a galera meio que, os que pegam e dá sorte vai embora, funciona bem. Mas os que não dão, não tem o que ser feito. Então, por isso, né, que eu falo para você que é importante você pensar em todos esses pontos, tá? Para fazer uma boa análise, para entender a viabilidade de fazer o reparo do seu equipamento ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu trouxe alguns pontos muito interessantes aqui, tá? Mas se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais da viabilidade de arrumar seu equipamento, se você quiser, deixa aqui nos comentários a marca, o modelo, sua configuração, que a gente responde aqui para você entender um pouco melhor se é viável ou não fazer o reparo do seu equipamento. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, dá o likezão nesse vídeo, compartilha com aquela galera que você conhece que está com problema no notebook aí, porque esse trabalho aí é muito importante e ajuda demais para o nosso canal aqui fortalecer e crescer. Fechou, meu leão, minha leoa? Obrigado, gratidão e eu espero ter te ajudado. Tamo junto, até depois do fim.